Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Hegel, mais especificamente sobre a dialética, um conceito central e fundamental na filosofia de Hegel. A dialética atua de modo a proporcionar uma melhor compreensão do mundo, todo esse mundo ao nosso redor, e do nosso pensamento. Tá? A dialética é um modo de raciocínio no qual nós temos uma série de desenvolvimentos, contradições e resoluções. A dialética, ela não é criação única deste filósofo, o Hegel. Não. Ela está presente em vários outros pensadores do passado. Já a começar pelos pré-socráticos. Nós temos lá o Heráclito, que vai enfatizar a mudança, o devir, o tornar-se, o vir a ser. Temos também o Platão e o Sócrates, enfocando o processo dialético e maêutico. O Kant, tá? E o Fichte, entre muitos outros, que irão trabalhar a dialética. Ora, normalmente quando se fala em dialética em Hegel, nós falamos em tese, antítese e síntese. É uma referência tanto a Fichte, tanto a Hegel. Porque o Fichte, vocês têm vídeos aqui sobre Fichte no nosso canal, também vai ser atribuído a este filósofo a tese, a antítese e a síntese. A diferença é que para o Fichte você vai ter 5 estágios e em Hegel você vai ter somente 3 estágios. Agora, esta terminologia, compreenda por favor, é somente para fins didáticos, ou seja, para melhor lhe ensinar, para melhor lhe explicar o que seja esta dialética. Não significa, e de fato isso não ocorreu, que o Hegel tenha utilizado esta terminologia de tese, antítese e síntese. Não, tá? Ele não fez isso. Tá? Essa terminologia é para facilitar o ensino, a aprendizagem. Beleza, gente? Tá? Então, para o Hegel, esse não busca ideias claras e distintas. Lembra do Descartes? Buscar uma ideia clara, distinta, temos vídeos aqui no canal sobre ele. Então, não é o interesse do Hegel. Tá? Ele entende que a filosofia não deve caminhar por aí. A clareza não é adequada para conceituar o objeto. A dialética é um sistema que objetiva entender a história da filosofia e também do mundo em sua constante evolução. Na dialética, para cada movimento se dá na sucessão de um outro movimento, sempre buscando, tá, a solução de contradições que surgem, tá, neste processo. A dialética nos apresenta, de forma didática, como já expressei ainda há pouco, a tese, a antítese e a síntese. Tá? Uma evolução constante. A partir da posição inicial, que seria uma afirmação, que seria a tese, uma dada afirmação, temos outra afirmação, que seria a antítese, tá? Que é a negação, a oposição, tá? Do primeiro enunciado. A partir daí, nós temos uma nova afirmação, a síntese, que seria a superação e a resolução das contradições presentes nos 2 primeiros enunciados. Veja, quando eu falo uma afirmação, tá, eu apresento um enunciado sobre alguma coisa, eu posso chamar isso de tese. Se eu apresento um enunciado divergente, contrário, ou simplesmente que apresente um outro caminho a seguir, eu tenho a antítese. Um terceiro enunciado poderia unificar os 2, esse seria a síntese. Gente, se você está gostando, deixe seu comentário aí no vídeo. Se inscreva no canal também, se não for inscrito. Mas vamos lá, a realidade, tá, ela primeiro se apresenta. Em segundo ponto,
ela nega a si própria. E em terceiro, elimina a contradição, superando as duas fases iniciais. Ou seja, se apresenta tese, a realidade nega a si própria, a antítese. A realidade elimina a contradição, superando as fases iniciais, síntese. Essas três fases de Hegel, no entanto, foram denominadas pelo próprio como sendo 1. Simplicidade, 2. Cisão e 3. Reconciliação. E aí tem início todo um novo ciclo com novas contradições e soluções. Então, se você quiser pensar mais dentro de Hegel, em vez de usar tese, antítese e síntese, seria mais adequado simplicidade, cisão e reconciliação. Mas voltemos à dialética. Ela se apresenta como um método de raciocínio. Permite o desenvolvimento das ideias. A dialética integra os opostos e ela resolve as contradições. É um processo no qual a realidade e o conhecimento se desenvolvem. A dialética se mostra importante para a compreensão da história e a evolução do espírito absoluto, tá? Da totalidade da realidade, do conhecimento. A realidade, por sua vez, é um processo dialético. Tá? E dentro desse processo dialético, há a incorporação das aparentes contradições, dos aparentes opostos que estão ali em conflito. A realidade se apresenta como um processo dialético, no qual nós temos a incorporação dos aparentes opostos, contradições, em algo novo, uma tese, antítese, resultando em quê? Numa síntese. Tá? Então, proporcionando, tá, uma elevação e compreensão maior dos momentos iniciais deste mesmo processo. O processo dialético, ele ocorre no âmbito do sujeito, do indivíduo e também do ser. Tá? Então tem tanto isso ocorrendo na mente da pessoa, na consciência deste indivíduo, desse sujeito, como também no próprio ser. É um processo presente em diferentes estágios na nossa sociedade. Nós temos a família pode ser visto como uma tese, a afirmação inicial, a união básica dessas pessoas. O pai, a mãe, os filhos, as pessoas que estão em volta daquela família. Então aqui nós temos a tese. Já a sociedade civil, a reunião de várias pessoas, de várias famílias, cada qual buscando seus interesses egoístas, seria a antítese da família. E a união, buscando o melhor, tanto da família, tanto da sociedade civil, uma integração da tese com a antítese, seria a síntese presente no Estado. Trata-se de um método próprio para obter a verdade. Tá? Então, quando você pensar em dialética, em Hegel, você está pensando num método, tá, adequado para se obter a verdade. A tese, ela tende a propor uma nova argumentação, uma nova posição, um novo enunciado, que há de afirmar algo sobre alguma coisa. A antítese é um momento subsequente à tese. Ali eu tenho outro enunciado também válido, que é contrário ao primeiro. Então a tese vai se opor à antítese. Eu vou ter a tese versus a antítese, que vai gerar o quê? Tensão, na busca por uma solução, pela superação deste impasse, que vai ser encontrada aonde? Na síntese, que é uma nova tese, é um novo enunciado. Esta síntese, ela tende a descartar alguns elementos
e, ao mesmo tempo, aproveitar outros elementos presentes tanto na tese, tanto na antítese. A dialética, em Hegel, ela traz a ideia, simultaneamente, de suprimir, ou seja, eu vou deixar algumas coisas de lado, vou jogar fora, vou retirar, vou suprimir. Já outras coisas eu vou guardar para mim, são importantes, essas coisas ficam. E vou elevar o conhecimento, tá? Eu vou subir um estágio do conhecimento. Então, quando eu penso em dialética em Hegel, eu penso nessa ideia de suprimir, guardar e também elevar. Sai, portanto, do conhecimento estático, aquele conhecimento parado, imóvel, tá? Nós passamos a ter um conhecimento em constante evolução. O movimento é constante, é o devir, o tornar-se. Nós temos um discurso de total movimento histórico, está presente na dialética em Hegel. A dialética, portanto, é mais do que uma ferramenta lógica. Ela está presente no transcurso histórico do desenvolvimento social humano. Hoje, diversos eventos históricos evoluem por meio do embate com contradições em busca de novas soluções e resoluções de conflitos ali presentes. A dialética, em Hegel, lida com a interação e a superação destas contradições, desses conflitos. As contradições estão presentes e fazem parte da nossa realidade. Contradição não é um obstáculo. É a verdadeira força motriz de toda evolução e progresso da humanidade. Se não houvesse contradição, segundo Hegel, a humanidade simplesmente não progrediria. Por meio da dialética, as contradições são superadas, gerando uma nova síntese, uma nova unidade. A dialética está presente na lógica. Ela explora as categorias do pensamento e a sua evolução. Ao pensar em dialética, eu posso pensar primeiro na afirmação, segundo na contradição e terceiro na resolução, na superação, na síntese. Na dialética, eu tenho presente a relação entre o indivíduo e a sociedade. A relação entre a vontade e o dever, porque são relações dialéticas, tá? O indivíduo está no embate constante com a sociedade, com a comunidade na qual ele vive. Da mesma forma, a sua vontade, o seu desejo, está também no embate constante com o seu dever, com a sua obrigação moral. E isto é uma relação dialética. Como também na ética e na política. Aliás, quando eu penso em dialética na ética e na política, eu tenho de pensar também na moralidade, na justiça e na liberdade, que são três coisas que devem estar presentes tanto na ética, tanto na política. O processo dialético é parte do caminho para alcançar a realização da liberdade absoluta, tá? E está presente no desenvolvimento e obtenção da liberdade. No processo dialético, as contradições são superadas e a razão é concretizada na realidade. É por meio das contradições e resolução das mesmas que obtemos o autoconhecimento e também o desenvolvimento da autoconsciência. A dialética, ela é de vital importância no sistema filosófico de Hegel. É um conceito que se apresenta de modo muito profundo e também multifacetado. É mais que uma mera ferramenta lógica. Por meio da dialética, o Hegel busca o entendimento do mundo, da história e da evolução da consciência.
ele busca capturar a dinâmica do pensamento, do ser e também da realidade, em sua constante transformação. A dialética tem como objetivo chegar a um nível mais elevado de compreensão e também de liberdade. A dialética em Hegel, ela exerceu significativa influência em pensadores e movimentos posteriores a Hegel. Ela foi, com certeza, muito criticada e também sofreu modificações e alterações por parte de outros pensadores. A dialética de Hegel influenciou desde a sua época todo o século XIX, XX e mesmo agora no século XXI, estando a sua presença ou mesmo a discussão sobre a validade ou modificação da mesma presente em diversos pensadores, inclusive pensadores atuais. Então é muito importante o entendimento da filosofia de Hegel, nem que seja para você discordar da mesma, mas a importância de você a conhecer. Gente, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais!